Preguiças. Um programa de Gustavo Martins Coelho, Vítor Meireles e Hugo Abreu. Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, segunda hora que me tiverem a ouvir. Contigo quedo na cabeça, baby, baby. Contigo yo me quedo louca. Ok, não se assustem, não vamos ouvir outra vez a Ana Malhoa toda. Já bastou o último programa. Isto é só para contextualizar e para pôr o Hugo no espírito, porque o Hugo disse-nos, prometeu-nos no último programa que ia comentar esta bela canção da Ana Malhoa. Portanto, Hugo, força, the floor is yours. O palco é todo teu, força, brilha. Eu volto a saudar a Ana Malhoa pela sua interculturalidade. Parece que estás a fazer um discurso numa palestra e não preparaste tudo. Meus caros, minhas caras. Olha, vou-te dar uma pista. No último programa tu disseste-nos que ias fazer um paralelismo com Fernando Pessoa. Eu não faço a mínima ideia o que é que eu tinha em mente, Ótimo. nem o que é que vi nessa noite. Mas eu acho que... Boa sorte com isso, Hugo. Mas eu acho que, tal como Fernando Pessoa, ela tem em si todos os sonhos do mundo. Eu acho que Mas isso que bem safado. eu acho que isso é de saudar. Por isso, Ana Malhoa, continua a força. Estás lá. Ótimo. Realmente. Muito bem safado, sim senhor. Neste momento é ovação de pé durante 15 minutos. Obrigado. Eu acho que sim, eu estou impressionadíssimo. Eu estava a achar que isto ia dar pano para mangas para nós gozarmos com a parca memória do Hugo. Mas afinal, ele saiu-se bem. É sempre possível. Isto é daquele tipo de redações em que tu é suficientemente aberto para tu conseguires dizer qualquer coisa. Ainda bem. Ana Malhoa e Fernando Pessoa. Sim senhor. Também podia ir pelo primeiro estranha-se, depois entranha-se. Aí já será um pouco mais sugestivo. Não, eu acho que seja um pouco mais preocupante. A Ana Malhoa entranhar-se em ti. Mas nada contra. Sem comentários. Pronto, então, dito isto, olha, vamos-te manter na Berlinda. Tu também tinhas proposto comentar, agora que já acabaste, as novas viagens filosóficas. Queres falar um bocadinho sobre isso? Não. Ainda não... Eu vi alguns episódios, mas ainda não vi a série toda, portanto... Eu vou deixar as novas viagens filosóficas... Basicamente este vai ser um ponto comum de todos os programas. Cada vez que eu fizer uma promessa, acreditem que vai ser algo que vai demorar anos a desenrolar. Quando eu terminar de ver as novas viagens filosóficas, eu refiro isso na nossa secção de cinema. Ok. Ah! Ótimo. Ou seja, vais usar cinema para tudo que não seja cinema. Sim, ok. Claramente o cinema não faz assim tão parte da tua vida. Não. Pois, está mais que fixe. Não sei mais o que dizer. Olha, Vítor, vamos Vê se tem melhor sorte. vamos ver se exatamente é esse espírito. Aqui há uns tempos tu disseste-me que achavas estranho convidar amigos de círculos diferentes para o mesmo evento. É verdade. E continuo a achar. Ainda bem! Já viste que ótimo. Senão estávamos a ficar sem assuntos rapidamente. A vida é dinâmica. O que Estás nós a brincar? achamos um dia, já não achamos no outro. Não. Estás a brincar? O Hugo queimou assim dois assuntos de repente. O Hugo não tem espírito de economista, entendes? Isto... É o utilitarismo puro. Basicamente. O que é hoje, amanhã já pode ser. Exatamente. Então... Não, mas é assim, estranho não é uma palavra... Ou seja, não é a forma que eu realmente vejo a questão. Não será estranho, é muito estressante. É mais por aí. Então, E é algo que eu evito fazer. explica. E nunca fiz. Já vou numa série jeitosa de anos sem o fazer. Mas já presenciaste cá, isto apenas para tentar perceber o porquê da origem desse receio. Já viste casos em que, não sendo tu o promotor, e se tivesse corrido muito mal? E tivesse inspirado? Sim, já aconteceu situações de verdadeiro incómodo social. Ou seja, não chegou ao ponto de discussões, mas claramente as pessoas não se entendiam. E havia ali um desconforto enorme. E eu julgo que terá sido isso que lançou, no fundo, a semente que depois, no fundo, floresceu nesta ideia e neste stress social de não querer que aquilo acontecesse comigo enquanto anfitrião. E tem a ver simplesmente com a paz que eu sinto, muito honestamente, de ter vários, de certa forma, compartimentos de amigos. Ou seja, Vítor, mas então deixa-me
A minha principal objeção a isso, eu entendo perfeitamente os teus argumentos, mas a minha principal objeção a isso, e se tu me disseres como é que tu contornas esta objeção, por mim, perfeito. É como é que uma pessoa alarga o seu círculo social se os amigos ativamente boicotam esse alargamento, não lhe apresentando ninguém de outros círculos sociais. Simplesmente. Não é? No fundo, tu criaste bolhas em torno dos teus amigos. Certo, correto. Então, Basicamente, o que eu faço é não pensar no eventual interesse dos meus amigos em conhecerem os outros meus amigos. Simplesmente, de certa forma, lanço-lhes o ónus que sinto sobre mim de simplesmente procurar círculos sociais e se inserir nesses círculos sociais. No meu caso, por exemplo, varia muito entre interesses, ou seja, amizades que eu tenho antigas, com interesses residuais que eu porventura sinto e encontros físicos com amizades que começaram na internet. Esse último pareceu super interessante. Sim. Basicamente, eu tenho grupos de amigos que, eventualmente, agora não tanto, mas há uns 7, 8 anos atrás acontecia com alguma frequência, ou seja, organizávamos encontros físicos, porque, regra geral, eram pessoas que moravam ou noutro ponto de Portugal ou até no estrangeiro, e o que nos unia era um interesse, basicamente, por exemplo, pelo mesmo estilo de música. Como podem imaginar, por exemplo, há cerca de 8 anos, eu tinha um círculo de amigos que tinham gostos de música, por exemplo, o black metal. Como podem imaginar, é um grupo muito específico. Ou seja, se imaginarmos aquele gráfico que se costuma fazer com os círculos, onde eles se interseccionam, basicamente chama-se diagrama de Venn. Ótimo. Nesse diagrama, como podem imaginar, ou seja, eu coloco os vários círculos, os black metal eventualmente cobririam o vosso círculo simplesmente a secção de preciso de respirar para existir, ou algo do género, entendes? Portanto, imagino que os pontos em comum não fossem assim tantos que eu pudesse simplesmente trazer as pessoas, mas isto é um caso extremo, obviamente. Mas é basicamente, simplesmente uma adaptação a círculos mais gerais de amigos deste princípio, que é, por exemplo, eu com vocês tenho imenso em comum do ponto de vista cultural e político e até filosófico. Alguém que não esteja tão de encontro com essas áreas, porventura, se vocês não fossem pessoas adaptadas, ou seja, se apenas discutissem aquilo de forma muito, muito acesa, tornaria-se extremamente difícil trazer alguém de fora para esse grupo, correto? No fundo, o teu argumento é que há muitas pessoas que não estão adaptadas. Eu penso que é exatamente isso. Por exemplo, eu com vocês, eu sinto que provavelmente todos os grupos sociais que eu tive de amizades, dificilmente havia algum que eu não poderia convidar para um jantar. No entanto, eu não posso dizer o mesmo das restantes pessoas que eu conheço. Portanto, tem a ver com isso. Ou seja, isto é um pouco uma versão minha do não és tu, sou eu. Okay. Neste caso, não são vocês, são eles. Entendes? E se calhar digo-lhes o mesmo a eles. Entende? Tem a ver com isso. Porque provavelmente o Gustavo tem razão. Ou seja, organizando-se um encontro entre todos, simplesmente até o próprio instinto humano é as pessoas procurarem a similitude. Sim. Portanto, obviamente a dissonância dificilmente iria surgir, não é, de forma óbvia. Poderia eventualmente escalar, mas o primeiro instinto, julgo eu, de qualquer pessoa é procurar a semelhança, não é? É simplesmente perguntar, mas então és do Porto? Ou, não é? Que clube é que tu és? Ou algo do género. E acabaria sempre por existir alguma... Não, essa não seria definitivamente exatamente, ou seja, pergunta. Lá está, mas, e por exemplo, no teu caso, cairia por terra, porque tu dizias, eu não acompanho futebol, não é? Então a pessoa ficaria, pronto, e teria que procurar outro. E é exatamente este exercício que acaba por me afligir em ver, entendes? Porque as pessoas ficam com um ar transformado nos olhos, em que estão à procura de semelhanças de forma quase forçada. E chega-se àquele ponto quase de falar do tempo e do, pois cá estamos, estás a perceber? Uhum. E é basicamente esse o meu receio. Então o que eu faço é simplesmente eu próprio inserir-me em vários círculos. E no entanto nunca faço, ou tendo de evitar ao máximo, fazer a ponte de ligação entre todos. Simplesmente vou-os frequentando conforme as oportunidades vão surgindo. E quero crer, pelo menos, digo a mim próprio, de que as pessoas entre si provavelmente não teriam assim tanto interesse. E tendo, pronto, simplesmente tomo a posição de que não vou apresentar. Mas deixa-me colocar-te duas questões então. A primeira questão é, por essa ordem de ideias, nós não estaríamos hoje aqui. Porque aquilo que me une a ti é o Hugo. Sim, mas repara, foi uma situação muito pequena. Nós não nos conhecemos numa festa de 15 pessoas, não é?
Isso traz-me à minha segunda questão, que é, da última vez que te forçamos a contactar com um círculo que não era o teu, achas que correu assim tão mal? A questão é essa, porque eu como elemento, ou seja, como convidado, não tenho problema absolutamente nenhum, porque eu insiro-me, ou seja, eu tenho essa capacidade de ir ao encontro do interesse das outras pessoas. O meu problema está só e apenas no ato de juntar as pessoas, ou seja, de desempenhar o papel que tu desempenhaste nesse jantar, ou seja, organizar um jantar e convidar várias pessoas de vários ciclos. E eu próprio misturar, entende? Sinto que estou a brincar com fogo. É um pouco por aí. Porque eu participar nessas reuniões não tem problema absolutamente nenhum. Por isso é que eu deixo, no fundo, essa faculdade para as outras pessoas. E assim vou aumentando o meu círculo de conhecidos. Estás a perceber? É basicamente isso. Tu no fundo, estás-me a fazer lembrar uma analogia com os torrents. Tu, no fundo, és uma leech, não és uma seed. Não sim, é? Tu vais carregar ficheiros, mas não deixas os outros sacarem ficheiros. Deixo sacar, mas apenas em peer-to-peer. Ou seja, quando existe uma proximidade grande o suficiente para eu fazer uma aproximação individual. Aí faço. Agora, por exemplo, lá está, juntar tudo e eu ser o seed e não controlar os leechers, isso já me custa. Estás a perceber? Aí já é mais complicado, exatamente. Sabes que eu quase tenho vontade de desafiar o Vítor, assim como foi a história da Sandes de Rissol, estás a ver? Desafiá-lo a promover um evento. Sim, a pior profissão para mim seria ser tipo relações públicas ou algo do género. É algo muito complicado. Não tenho todo a... Queres elaborar sobre o tema? Ou sim, é uma nota rápida. É basicamente, eu tenho a perfeita convicção de que o jantar ou o evento que eu iria organizar iria correr bem. Mas a ansiedade que isso me iria causar é algo que eu prefiro evitar ao máximo. É basicamente isso. É simplesmente uma autopreservação minha. É um instinto natural. Há algo de comodismo aqui, parece-me. É, sim. Sim. Sim, eu admito. Até porque oferece-me dizer duas coisas sobre este tema. Primeiro, é por causa disto exatamente que eu procuro seguir o futebol. Porquê? Porque eu reparei que, em geral, com qualquer pessoa, digamos, de nível... Eu já disse várias vezes que as pessoas são estúpidas, portanto... Não, por exemplo, com habilitações superiores ou simplesmente com um nível cultural mais elevado, tenham ou não habilitações superiores. Por exemplo, é fácil, mesmo que tenham opiniões totalmente diferentes e até opostas às minhas, acho que é fácil conversar. Nem que seja por cá sempre uma terceira posição que ambos detestamos. Ou seja, é um bom desbloqueador de conversa. Mas eu notei que com algumas pessoas, se calhar com níveis culturais mais baixos, tinha muita dificuldade em ter assunto de conversa. E é por isso que eu procuro seguir minimamente o futebol. Acho muito importante porque, de facto, isso deixa-me sempre com um tema de conversa. Pelo menos com homens, resulta sempre. Falando de outras coisas que se podem fazer com homens... Força, Gustavo. Temo ligeiramente, mas força. Podes temer, porque o tema que eu ia introduzir era... Introduzir, Gustavo, ok. Ver pornografia com amigos. Onde, como e quando. Pessoas já estamos a tratar basicamente dos meus receios sociais, não é? Sim. Isto é uma psicoterapia. Nós tentamos pôr o Hugo na berlinda. Não resultou. Portanto, sim, bem resolvido. Sim. Teve de transitar para ti. Muito bom. É assim, é outro tema que também me chateia bastante. Mas não tanto, ou seja, a oportunidade não tem surgido tanto agora como adulto, ironicamente, mas surgia mais quando era adolescente. E surgiu várias vezes. Era um tema que surgia quase semanalmente na minha vida. Era uma espécie de dilema que eu tinha que justificar a minha posição todas as semanas. Porquê? Porque eu frequentei um café com amigos durante alguns meses e até um ano. Uma das questões que surgia sempre... Posso revelar aqui o nome do café? Era melhor não. Okay. Agradecia que não. Eu sei do que é que tu estás a falar. Pronto. Hugo, tu és o homem da publicidade. Portanto, se é para revelar, és tu. Eu preferia que não fizessem. Muito bem. É um café como outro qualquer jovem no Porto certamente terá passado. E o que acontecia muito era que nós sentíamos um tédio enorme na altura. Porque, como dizia... Mas era um tédio existencial? Não tanto. Não chegava a esse ponto. Era mesmo um tédio... Ou seja, tédio... Não haver nada para fazer. Exatamente. Sentirmos que não tínhamos absolutamente nada para fazer. Apesar que foi evoluindo para existencial ao ponto de começar
começámos a comentar o que é isto, a nossa vida, Sim. estamos a passar tardes inteiras num café. E então o que acontecia era alguém começar a folhear o jornal de Notícias, e na secção de cinema sugerir ir ver um filme pornográfico ao Sá da Bandeira. E, por vezes, isso suscitava uma onda de apoio dentro do próprio grupo, nos elementos masculinos, diga-se. E eu fui sempre contra. E, na altura, o que me diziam era... Ou melhor, o que me perguntavam era: mas tens algo contra o filme pornográfico? Ou seja, ver filmes pornográficos, algo contra a pornografia, és púdico? E eu dizia que não tenho problema absolutamente nenhum. Não só com a produção de filmes pornográficos, como o seu consumo. No entanto, o consumo, ou melhor, a visualização de um filme pornográfico em grupo, principalmente de homens, era algo que me deixava desconfortável. E não pela atividade em si, mas pelas pessoas em questão e pelo local. Ou seja, eu mais rápido veria um filme pornográfico em casa de um amigo, ou pelo menos num ambiente um pouco mais íntimo, do que, por exemplo, num cinema. Mas então deixa-me tentar esclarecer aqui uma coisa. E veres um filme pornográfico no cinema sozinho? É algo que também me incomoda. Eu acho que a questão está aí. Então o teu problema está com o cinema, não está Sim, necessariamente... eu acho que está com o ato de ver exatamente, ou seja, consumir pornografia em público. É isso que eu acho que me perturba. Porque eu, de certa forma, isto talvez diga mais sobre mim, ou seja, porque eu talvez... Eu acho que começa por dizer que és uma pessoa previdente, porque tu nunca sabes quem vais encontrar no cinema e podes ter aquele momento constrangedor de encontrares algum conhecido. Cá está. Mas é engraçado, por acaso nem é por aí. Entendes? Eu não é tanto a vergonha social do filme pornográfico, eu tenho a ver com o utilitarismo que eu associo ao filme pornográfico. Podia eu estar a dizer, porque porventura isto talvez o meu interior esteja a transmitir que eu não vejo... Utilitarismo, tu queres verdadeiramente dizer masturbação, não é? Era onde eu ia chegar. Eu adorei porque eu estava a imaginar um artigo científico ou uma conferência chamada Utilitarismo do Filme Pornográfico. Porque a questão... Análise empírica, 2017. Coitada da pessoa que tivesse de fazer a recolha de dados estatísticos desse estudo. Mas seria um estudo observacional. E participação também, no fundo. Não, podia ser com base em inquérito. A questão aqui, eu acho que esta parte aqui é interessante. Já existe relatório Kinsey. Não estou a par, mas vou pesquisar. Sim, exato. Relatório? Kinsey. Kinsey. E depois disso há muitos outros, mas o Kinsey, que era um casal, os Kinseys, foram os primeiros biólogos que estudou os comportamentos sexuais humanos e fez-o através de inquéritos e descobriu exatamente uma coisa, que é: éramos todos muito mais depravados do que admitíamos. E por baixo de todo o puritanismo e por baixo de tudo a masturbação faz crescer pelos nas palmas das mãos e torna-nos cegos. Pois é, mas olha, é uma camada de cegos peludos, esta gente, foi o que o Kinsey descobriu. E pronto, e depois disso há muitos outros, mas como tu falaste na questão do inquérito, naturalmente eu lembrei-me desse marco histórico que foi investigar a vida sexual dos norte-americanos. Mas onde eu queria chegar, e acho que isto é um ponto interessante para discutirmos, é o facto de eu, talvez, no meu íntimo, achar que os filmes pornográficos em si, ou seja, têm mais utilidade do que propriamente valor artístico. Ou seja, eu relaciono muito a visualização de um filme pornográfico, até erótico, com o ato de masturbação, entendes? E eu acho que isso em si me impede, por exemplo, de entrar num filme quando eu sei conscientemente que vou ver um filme pornográfico, porque eu sei que no fundo o que eu estou a fazer... Quando disseste entrar num filme, o que é que tu querias dizer exatamente? Eu não disse entrar num filme, eu disse entrar num filme, eu queria dizer entrar no cinema. Ok. Quando eu entro no cinema para ver um filme pornográfico... É que eu de repente fiquei com grandes esperanças. Não. Já estava assim a ver a capa. Vítor Meirelles versus Érica Fontes. Versus é um termo puxado, mas sim, ok. Mas o que eu queria dizer era, ou seja, eu já tenho a função, a utilidade, o propósito tão patente na minha consciência. Ou seja, eu já relaciono tanto a visualização de um filme pornográfico com a masturbação que é difícil para mim me desassociar desse fenómeno que está relacionado com o filme. Portanto, é isso que me impede de consumir filmes pornográficos em coletivo. Porque eu sei que, no fundo, o que eu sinto é que estamos todos simplesmente a suprimir o desejo natural de nos masturbarmos enquanto vemos aquilo. E masturbarem-se em conjunto. Não uns aos outros, cada um a si. Lá está, é algo que me deixa desconfortável. Em conjunto. Deixa-me desconfortável. Nunca o fiz e acho que nunca vou conseguir fazer. Não que isso me deixe, no fundo, triste, mas estou simplesmente a constatar um facto. Eu sinto que o Hugo tem algo para partilhar comigo. Estou a tentar sair desse caminho.
Não, é apenas para... Mas, no fundo, a questão aqui que eu acho que eu quero colocar isto em debate é: vocês reconhecem um valor artístico suficiente de um filme pornográfico para o ver como um filme como outro qualquer? Ou sentem, como eu, que, no fundo, o estímulo e a excitação que causa leva inevitavelmente à masturbação, e que a visualização de um filme pornográfico, digo pornográfico, não erótico ou softcore, mas pornográfico verdadeiramente, ou seja, torna-se quase contraprodutivo estar a ver um filme desses sem acabar em masturbação, ou então fazerem-no eventualmente depois, porque no fundo estão simplesmente a excitarem-se conjuntamente com os vossos amigos ou com quem estejam a ver. Eu acho que não necessariamente. Eu acho que, quer dizer, nunca tive essa experiência, mas eu imagino que o que aconteceria que isso... O Hugo nunca teve essa experiência. Não. Só conhece a experiência de um amigo. Só ouvi falar de uma Não, o que eu acho que aconteceria era que a inibição própria de estar com amigos iria fazer com que houvesse de facto uma análise técnica, se me é permitido, ao filme, com maior distanciamento, como aliás penso que acontecia, porque na realidade nós frequentávamos a casa de um amigo nosso que frequentemente estava simplesmente a dar um canal pornográfico quase sempre que nós lá estávamos. E aquilo era... Quando tu dizes nós, referes-te a quem? A mim e ao Vitor. muito obrigado. Só para clarificar que eu não frequento casas onde há canais pornográficos a dar. Sim. E aquilo era uma coisa que se tornava totalmente indiferente. E eu acho que o que se passaria era que isso seria quase uma excursão, e aquilo iria, no fundo, chamar a atenção para pormenores técnicos que muitas vezes nos escapam. Mas não achas que existe aí um desconforto intrínseco? Como forma de responder a isso, eu gostava de dizer duas coisas. A primeira é que claramente não sei o suficiente sobre o assunto. O que é que eu quero dizer com isto? Eu li recentemente uma entrevista muito interessante deixa ver se eu me lembro do nome. Já sei. Erika Lust, que é uma sueca que vive em Barcelona e faz pornografia feminista. Sim, já vi. Já viste filmes dela? É o XXX Confessions. É possível. Sim, eu verdade. nunca vi, Sim. mas onde eu pretendia chegar é que ela tem algumas críticas que provavelmente neste contexto Sim. do que nós estávamos a falar e do que tu estavas a dizer sobre o utilitarismo da pornografia, eu penso que muito do discurso dela e muita da filosofia dela, e por consequência, presumo eu, apesar de nunca ter visto muito dos filmes dela, darão de alguma forma resposta a isso, e darão precisamente resposta à tal questão estética ou do valor estético de um filme pornográfico. E portanto, eu acredito que a resposta, como disse, não sei o suficiente sobre o assunto, porque penso que a resposta passa por aqui. Se calhar a pornografia não tem de ser necessariamente a pornografia que nós conhecemos. Posso só fazer uma nota? Eu utilizei... Embora, devo dizer-te que estamos quase a chegar ao fim. Só uma nota muito rápida. Eu utilizei, curiosamente, o exemplo dessa realizadora e dos filmes que ela realiza como um exemplo de eventual tutela de direito de autor na pornografia, que é uma das grandes questões, se é um filme que está sujeito a direito de autor ou não. Queres elaborar sobre o assunto? Quero, porque os filmes dela, por regra, envolvem conceitos que, na minha opinião, pelo menos contêm criatividade o suficiente para serem protegidos. E não são, lá está, a utilidade não ultrapassa, não se sobrepõe sobre a produção do filme. Ou seja, nota-se que não é apenas lá está, o utilitarismo que dita a função do que está a ser filmado, mas que existe um esforço de incorporar narrativa, trabalhos de cenário, realização suficiente ao nível de luzes, que torna a obra em si uma obra videográfica e, como tal, suscetível de proteção de direito de autor. Portanto, no filme é uma espécie em termos muito leigos, de pornografia com bom gosto, chamemos-lhe assim. Para concluir o tema, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, mas nós já não temos muito tempo e ainda temos de falar do cinema. O que não deixa de ser curioso, porque nós estamos aqui a falar de cinema, portanto, se calhar as nossas recomendações para esta semana podem ser de filmes pornográficos, não sei, o que é que vocês acham? Já ficou aqui uma, então. E posso ou não posso? Não, mas antes disso, vai pensando no que vais recomendar, Vitor. Eu pesquisei sobre isto por causa de discutir a questão de direito de autor. Andei atrás de filmes pornográficos em que fosse permitido, ou seja, fazer uma correlação entre um filme pornográfico e simplesmente um filme comum de cinema, em que existisse enredo e, ou seja, algo a tutelar, que não apenas as cenas de sexo. Mas eu queria apenas referir o caso do Sobrenatural. Eu tenho andado a ver uma série, que é o Sobrenatural, e curiosamente num dos episódios há um anjo que descobre a pornografia. E então a
partir daí o anjo passa o tempo a ver pornografia no computador ao lado dos seus amigos humanos. E de facto aquilo gera algum desconforto de estar ali alguém a ver pornografia e as outras pessoas a tentarem levar uma vida mais ou menos normal e tentarem existir enquanto são forçadas a conviver com isso. Mas de qualquer forma eu francamente não tenho nada contra. Acho que é uma atividade que se pode fazer. Entendo as tuas reticências, mas acho que é uma coisa que se pode fazer. Sim, perfeitamente natural. Eu apenas acho que é inevitável reconhecer-se que existe ali algum desconforto social que acaba por ser compensado com humor ou com algo genérico. E eu acho que está simplesmente a agir contra o que é um instinto natural. E é aí que eu critico. Ou seja, se querem masturbar em grupo, no fundo, ótimo. Ou então, se sentem bem simplesmente em criticar o filme de um ponto de vista técnico, ótimo também. Mas eu sinto que existe sempre ali algum disfarce social que é isso em si que acaba por me incomodar. Pronto. Só mais uma nota, relativamente às questões. O sexo é natural, podem ver filmes pornográficos, não tem problema absolutamente nenhum, não será censurável, no fundo servirá como recomendação talvez desses filmes da Erika Lust. E podem-se masturbar à vontade, Masturbem-se à não vão vontade. ficar Exatamente. cegos. Espreguicem-se e masturbem-se. Posso, surpreendentemente para mim, eu que passo boa parte do meu tempo online no Quora, agora que não tenho Facebook, nem Twitter, nem nada. Uma das coisas que para mim é totalmente surpreendente é que tem ressurgido um grande movimento, grande, acho eu, ou pelo menos significativo, anti-pornografia e anti-masturbação, que não é propriamente feminista, pelo contrário, e para mim é de origens totalmente surpreendentes e até gostava de ter a vossa opinião, se não for hoje, talvez no próximo programa, sobre portanto, ligado muito às questões do empreendedorismo, ou seja, vê-se muito naquele arquétipo de jovem empreendedor, bater punho e tal, que, pelo contrário, ele é bater punho só para o trabalho. Eu ia caindo agora daquela. Bater punho só para o trabalho, porque eles A dizem... seriedade como tu disseste. Não, eles dizem precisamente, não, a pornografia é má, distrai-te dos negócios e distrai-te da tua capacidade e tira-te o teu drive. Precisas de bater punho, mas não nessa forma. Exatamente, isto para mim é totalmente surpreendente porque vem assim do nada. Temos mesmo que então discutir isso, que é um século. fenómeno, sim, é um fenómeno novo. Não sei se já notaram, mas Já, para mim é sim. totalmente surpreendente. Sim. É totalmente novo para mim, mas neste momento, Hugo, temos de fazer as nossas recomendações cinematográficas. Vítor, queres recomendar um filme pornográfico? Já recomendei filmes de Erika Lust. Pronto, e que mais recomendas? Eu hoje vou apenas dar uma, e não é um filme atual porque, enfim, não vi nada que suscitasse a necessidade de recomendar. Portanto, a culpa não é minha. Eu de facto informei-me dos filmes que estão em exibição e neste momento nenhum me agradou. Portanto, o que eu vou fazer é recomendar outro filme que eu gosto, mas que não está em exibição e é um clássico, que é La Chinoise, do Godard. A tradução para português é tipo maoísta, a chinesa, varia. E a história é basicamente um grupo de jovens maoístas que arrendam um apartamento durante um tempo e se estabelecem lá como uma espécie de sede de grupo de jovens comunistas insatisfeitos com a realidade social e política de Paris de 1960, da década de 60. O filme passa-se em 67, que foi o mesmo ano em que o filme foi realizado e exibido. E aquilo é basicamente um progresso, ou seja, uma evolução do pensamento deles dentro da própria comunidade. Ou seja, eles começam com alguma incerteza relativamente ao que querem fazer e eles próprios depois vão evoluindo dentro do próprio filme, ao ponto de que quando começa é claro que o que aparenta é que estamos a ver um documentário sobre um grupo, porque o próprio filme quebra essa ilusão de que estamos a ver, ou seja, um filme só, ou seja, a desenrolar uma história. De facto, vemos a câmara a filmar, vemos os realizadores a dirigir as personagens, a fazer-lhes perguntas, e o que o filme tem de bom é que é uma espécie de assalto aos sentidos em todos os aspectos. Ou seja, usa imagens, som, associação livre, ou seja, nós estamos a ver o filme e constantemente a serem associações culturais bombardeadas para o espectador, ao ponto de muitas das vezes o filme se tornar quase confuso, porque os próprios personagens fazem imensas referências a figuras artísticas e culturais e políticas, e é basicamente uma espécie de comentário, julgo eu. Aquilo é claramente uma crítica à política e parece-me até ao próprio Partido Comunista e à ambição de revolução. Portanto, terá esse interesse quem tem essa tendência política. No entanto, eu julgo que é mais transversal e é um bom comentário sobre o poder da retórica e o próprio desenvolvimento
desenvolvimento às vezes do dogma dentro do próprio grupo e o que isso implica para a dinâmica dentro do próprio grupo, porque ao longo do filme eles vão se radicalizando, alguns, e tu vês eles próprios a criar alienação entre eles. Ou seja, começam a haver divisões, começam a haver perseguições dentro do próprio grupo, ao ponto em que dois elementos acabam por decidir incentivar o próprio grupo a cometer um ato terrorista e consideram que é a única forma de criar a revolução, e neste caso que eles decidem, primeiro queriam simplesmente destruir as universidades, ou seja, criar um clima de pânico tal que as pessoas deixassem de frequentar as universidades, porque eles sentem que a universidade é o que acaba por corromper o espírito dos jovens. Então o que eles acabam por decidir, pelo menos um elemento, uma rapariga, 19 anos, ela decide matar o ministro da cultura. E então basicamente é esse o clímax do filme, é basicamente o progresso do pensamento deles até o momento desse atentado. E o que o filme também tem de bom é, por exemplo, se leram o Demónios, do Dostoevsky, o filme é uma adaptação livre desse livro. Ou seja, basicamente o enredo geral tem aspectos de muita parecença. Aliás, há personagens que têm um nome igual e tudo. Portanto, é a minha recomendação. Acho que é um filme bom porque é bastante transversal, que é o que eu gosto em muitos filmes, que foi o mesmo que aconteceu com o 8,5. Ou seja, é um filme que eu acho que, independentemente... Sim, mas esse já recomendaste. Não, mas, ou seja, existe este elemento ou seja, este paralelismo, esta congruência nas minhas recomendações, que é isso que muitas vezes me faz gostar dos filmes. E neste caso é esse, é que podia ser apenas um filme recomendado a pessoas com uma veia política muito forte, que de facto vão aproveitar imenso o filme, se for o caso. No entanto, vai além disso, eu acho. Portanto, fica a recomendação. Em face da recomendação do Vítor, antes de fazeres a tua recomendação, e livra-te que seja norte e sul. Por acaso é. Como é que é possível? Mas atenção, vai ter um twist totalmente inesperado. Ui, imagina. Mas dizia eu, antes de recomendares norte e sul, com twist, twist, faz-me pensar twist de limão, não havia uma coisa que era assim. Não faço ideia. Eu tenho a ideia que havia uma coisa, mas pronto. Não, mas agora isso não interessa nada. Se era um chocolate, devia ser horrível. Não faço ideia. Eu acho que era mais mago com gás ou coisa Não, assim. pois, eu acho que era tipo Pepsi. Isso, Pepsi Twist. Pepsi Tens Twist, toda tem a razão. Ótimo. Ahá. Mais Ainda bem que se chegou ao fundo da questão. Não acredito que os ouvintes estejam loucos para descobrir. Tal foi o sucesso da Pepsi Twist que... Ninguém se lembrava. Pois. Mas, antes da tua recomendação, eu queria que te comentasse uma frase que o Vítor disse, que eu acho que tu vais ter muito interesse em comentar, que é a universidade como corruptora da sociedade. Não, quer dizer, acho que não faz sentido nenhum. Há lá um diálogo muito bom no filme a criticar exatamente essa lógica. Mas esse leva-nos para coisas mais sérias, como o facto das nossas universidades, especialmente em Portugal, serem verdadeiras escolas politécnicas, muitas vezes. Mas sim, mas isso são contas... Mas não ao É ponto... verdade, estamos aqui É a falar de É cinema. uma São crítica contas legítima, mas não ao ponto de as explodir, basicamente. Exatamente. Ok. Mas, Eu apenas diria make universities great again. ora, está algo que eu não consigo imaginar o Trump a dizer. Muga, exato. Muga. Dito isto, queres então falar do Norte e Sul? Do teu Pela twist. terceira vez, eu vou frisar isto, pela terceira vez consecutiva, a tua recomendação é... Norte e Sul. Não, agora é que veio o twist. Não é Norte e Sul. Porquê? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu desde o nosso último programa? Aconteceu que eu vi os últimos episódios da série 2, Norte e Sul, absolutamente fantásticos. Não, volto a recomendar Norte e Sul, temporadas 1 e 2. Incrível. Quantas temporadas há? Só 3. 3 temporadas. Portanto, E no vi- próximo episódio já sabem. Não. Recomendação do Hugo. Não. Cheira que é esse o twist. Aí é que vem a twist. Eu comecei a ver a temporada 3 e é inacreditavelmente mal. Ou seja, e foi daqueles casos em que aquilo foi... Acabaram logo com a temporada ao terceiro episódio, porque aquilo correu mesmo muito, muito mal. Aquilo é tão ridículo para perceberem. Eu vi talvez meio episódio, ou meia hora do primeiro episódio, e só aguentei essa meia hora porque estava... Até a qualidade de imagem era tão má, face à série precedente, que eu estava a pensar, bem, talvez isto seja um sonho de uma personagem, e esta deterioração da qualidade da imagem seja para indicar ao espectador que isto é um sonho, e portanto isto seja apenas uma brincadeira. Mas não, era mesmo péssimo. Só para perceberem, portanto, o Norte e Sul anda à volta de uma amizade entre duas pessoas, dois companheiros que, enquanto jovens, estão juntos no exército norte-americano, depois cada um é do norte, o outro é do sul, combatem lados diferentes da guerra, mas mantêm sempre a sua amizade, a guerra termina e termina perfeitamente, e assim termina a segunda série. E no início da terceira série, pelos vistos, um dos atores não quis participar, ou não
ou não lhe deram condições. Então, o início da série é basicamente no meio de um campo de nevoeiro, uma personagem que estava claramente morta, inequivocamente morta numa temporada anterior, miraculosamente está viva afinal. Tens a certeza que não estavas a ver Sobrenatural? Não. Miraculosamente aparece e mata supostamente uma das personagens principais, que não se vê, apenas um tipo encoberto, porque o tipo não participa na série. E isto nos primeiros 20 segundos da temporada. Ou seja, neste caso, o que está a acontecer é uma desrecomendação. É uma crítica até. É péssimo. É uma nova crónica tua, no fundo, que é não vejam. Sim, por favor, vejam o Norte e Sul, mas terminem na segunda temporada, que está ótimo, está perfeito. Não vejam a terceira. É uma espécie de Sozinho em Casa. Vejam os 2 primeiros e esqueçam os outros. Mas olha que isso está novo, no fundo. A crítica, basicamente uma crónica a criticar. Não, que achamos péssimo. E sendo assim, eu tenho mais uma desrecomendação. Boa. Uma coisa que eu tive a infelicidade de ver também esta semana. Um filme... Felicidade. Sim. Isso parece-me um pouco forte. Ou... É um filme relativamente recente. Eu acho que deve ter 2, 3 anos. Que se chama Urge. Nunca ouvi falar. Também não. Tem um ator muito famoso que fez de James Bond no início dos anos 90. Está nas capas Pierce Brosnan, exatamente. E é ele que dá nome ao filme, e o filme é absolutamente péssimo. Filosoficamente pode ter algum interesse, mas é sobretudo violência gratuita. Mas também o Old Boy, e não impediu o Vitor de o recomendar no último programa. É verdade. Não, isso bem, e posso resumir o que se passa é que... Mas está, eu olha, espera até veres a minha recomendação de hoje, que vai ser à base de violência gratuita. Mas só um comentário, eu não acho que seja gratuita no caso do Old Boy, mas tudo bem. O que se passa aqui é que isto é basicamente um grupo de executivos norte-americanos, nova-iorquinos. Se é para não ver, talvez contextualizar ainda mais não tenha grande utilidade. Não basta dizer o título do filme. Não vejam este filme. Não, mas eu posso sintetizar a ideia e se acharem interesse filosófico, fica resumido o interesse filosófico e escusam de ver o filme. São executivos nova-iorquinos. No fundo isto é uma espécie de livros da Europa-América. O que já nos trouxe o sumo, basicamente. Exatamente. Isto é o Too Long Don't Watch. Então, eles vão de férias para uma ilha paradisíaca. Não é paradisíaca, mas uma ilha daquelas, imagino, da Nova Inglaterra, apropriada para pequenas férias de fim de semana. Ele disse apropriada, não foi? Foi. Mas podes continuar. Ele está cego de raiva neste momento. Exatamente. E o que se passa numa ilha é que eles vão a uma discoteca, toda a gente parece estar drogado, eles descobrem qual é a droga chama-se Urge, e ao contrário de outras drogas, ou ao contrário do Ecstasy, por exemplo, não te extasia, mas simplesmente te liberta de todas as inibições e faz revelar a tua verdadeira pessoa sem constrangimentos sociais. O que para algumas pessoas poderia ser algo bom. Ser tu mesmo, ser tu próprio, não ligues à que a sociedade te diz. E aquilo acaba naturalmente em matança total e do mais bárbaro e gráfico possível. Pronto, e a reflexão filosófica é que não podemos simplesmente ser quem somos sem filtros. Isto aí é no fundo, relativamente ao contrato social, não é? Exatamente. Do homem. É que lembra-me imenso de Hobbes e do contrato social. Sim. Sem dúvida. Mas é sobretudo violência gratuita, não tem assim grande interesse. Assim ficamos e avançamos para a minha violência gratuita. Não sei se será esta a definição do filme. Vou deixar a vocês, eu penso que vocês já devem ter visto. A minha recomendação para hoje é Pulp Fiction. Já vi, sim. Nunca vi. Então vê, tu que aprecias violência gratuita. Sim. Porquê é que eu recomendo Pulp Fiction? Na minha opinião, acho que é o melhor do Tarantino. Já estou a ver pela tua cara que não concordas. Não é isso. Estava a pensar seriamente, mas eu provavelmente, se calhar melhor, enfim, o meu preferido, sem dúvida, é. Portanto, nesse aspecto, é claramente o melhor, sim. Depois, porque é sempre bom ver compatriotas em Hollywood. E tem uma das manas Medeiros. Não me lembro agora se é a Maria, se é a Inês. É a Maria de Medeiros. É a Maria de Medeiros. E porque o filme em si... tem aquelas cenas icónicas. Eu acho que há algumas cenas daquele filme que, de alguma maneira, definiram o cinema e a própria história. E a banda sonora do filme também se tornou icónica. Sim. É verdade. Aliás, eu devo dizer, não sei se sabias que a banda sonora do filme, na verdade, provém de uma canção tradicional grega. Não sabia. Mas vais ouvir. Ok, força. Loga meia na
Avia Habibi, Avia Leleti, Davio Zikidi, Tazune Meli, Portanto, dito isto, porque é que eu recomendo o filme? Eu estava a dizer que há uma série de cenas icónicas. Para mim, a primeira cena eu acho que é a mais interessante de todas. A cena em que eles discutem como se pronuncia Big Mac em francês. E eu acho que só por isso vale a pena ver o filme. Não para gozar com os franceses, que é sempre um desporto interessante, mas mesmo pela questão da importância do diálogo intercultural e de sabermos como é que as outras culturas fazem diferentemente de nós. Coisas que para nós são perfeitamente naturais. E também pela importância de conhecer outras línguas. E saber como falam os franceses, como falam os alemães. Falar línguas, no fundo. E portanto, partindo daí, depois ir ver o filme. Ir ver no final, talvez... Não sei, para mim a lição de moral foi: faças o que fizeres, o acaso está lá e pode correr bem ou pode correr mal. É uma interpretação boa do que o filme é, portanto sim. Acabo de concordar, realmente sim. Tem muito a ver com isso. Portanto, dito isto, se vocês não quiserem... Eu fiquei interessado. Acho que foi uma boa síntese, porque eu nunca vi e estou com vontade de ver. Sim, é muito recomendável. É um grande filme. Pronto. Então, olha, ficamos por aqui, que o tempo não dá para mais. Até mais ver. Até mais ver. Ou até mais ouvir. Preguiças. Um programa de Gustavo Martins Coelho, Vítor Meireles
e Hugo Abreu.